Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao meu Instagram, nessa série de conteúdos especiais até o sábado da criação, dia 25 de outubro. E eu trouxe um assunto hoje interessante para a gente conversar nesta tarde que venta demais, provavelmente uma frente fria está vindo aqui no norte do Paraná. Tá um dia lindo, um sol lindo, ainda bem que tem um vento para ajudar a refrescar um pouquinho. Mas enfim, vamos falar do tema. Eu escolhi um tema interessante para a gente conversar, né? Porque muitas vezes a gente tem muita dificuldade de conversar com pessoas que acreditam em coisas que são muito diferentes das nossas. E aqui eu não estou necessariamente falando apenas nessa questão ou controvérsia, criação, evolução, e talvez seja alguém que seja evolucionista, talvez seja alguém que seja de uma outra denominação que a sua, né? E a gente precisa ter bastante cuidado quando a gente vai trocar ideia com qualquer pessoa, especialmente se os valores dela são muito diferentes dos nossos, né? Porque a gente precisa tomar cuidado para não perder essa pessoa. Né? Muitas vezes a gente é movido por traços da nossa personalidade, às vezes a gente tem uma personalidade um pouco mais forte e acaba falando algumas coisas mais duras, ou a gente perde a paciência, ou a pessoa não consegue entender o nosso ponto e a gente é meio ignorante, então a gente precisa tomar bastante cuidado. E aí eu estava pensando muito nesses temas, nessa questão há um tempo atrás, porque talvez você lembre, teve aquela febre de debates, né? Até um tempo atrás aí, também estava tendo debate sobre criação, evolução, ou um cristão e um ateu. E, infelizmente, alguns desses debates, eles tomaram as manchetes por causa do comportamento dos participantes. Veja que, ao invés de ser discutido ou ser falado o tema do debate, não foi o tema do debate o foco, foi o comportamento das pessoas. Agora pensa, você está ali, por exemplo, um cristão e um ateu. E aqui eu não estou fazendo indireta ou falando de nenhuma pessoa em específico, tá bom? Estou pensando em situações hipotéticas. Um cristão e um ateu. Um criacionista e um evolucionista. E as pessoas simplesmente são tomadas por ímpetos ou por traços de personalidade e comportamento que são um pouco explosivos, e aí o objetivo daquele momento, que é trocar ideias, argumentos, acaba se perdendo. Né? Eu não sou muito fã de debates desse tipo e eu já vou dizer por quê. Primeiro de tudo, eu não acho que esse é um ambiente legal para um cristão. Qual é o ponto da gente participar de um debate? Bom, se o ponto para a gente participar de um debate é que outras pessoas, que mais pessoas conheçam a Deus e das coisas que eu acredito, ok, mas o meu comportamento vai ser essencial. Porque se eu estou falando de Jesus, as pessoas querem ver Jesus refletido nas coisas que eu falo e na forma como eu me comporto. Agora, se o meu objetivo no debate é convencer a outra pessoa, aí, gente, aí tá perdido, não tem como. E eu vou te dizer por quê. Veja, quando a gente fala da controvérsia entre, aí das fé e ciência, né, de criacionismo, evolucionismo, a gente precisa entender de que esse assunto é um pouco mais profundo do que simplesmente uma troca de argumentos. A gente que é da cosmovisão cristã, a gente entende que o mundo, ele não se resume apenas àquilo que eu consigo ver, apenas ao mundo natural, né? O mundo, as coisas que acontecem aqui estão sujeitas a fatores e questões sobrenaturais. Então, quando eu trato de assuntos como esse, eu preciso pensar no contexto do grande conflito. Então, esse debate, ou essa discussão, ou essa troca de ideias, não se resume apenas aos argumentos. Essa troca de ideias tem por trás uma luta invisível que a gente não consegue ver do bem contra o mal. E quando a gente entende que esse pano de fundo do grande conflito, veja que não é uma troca de argumentos ou quem vai vencer a briga. A gente precisa do quê? Da ação do Espírito Santo. E aqui eu quero ler para vocês um verso que está no livro de João, eu estava com ele aberto até pouco tempo aqui, só que eu acabei fechando. Está aqui no livro de João, capítulo 16, o verso 8. Ele diz o seguinte, nesse contexto, Jesus está falando com os discípulos, dizendo que o Consolador ia vir. E ele diz o seguinte, ó, e quando ele vier, convencerá o mundo, não é só eu e você, é o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim.
Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ou seja, não sou eu, com os meus simples argumentos e com muitas vezes falta de evidências ou abundância de evidências, que vou pensar que eu vou convencer uma outra pessoa que a visão que eu acredito faz mais sentido. E se isso acontecer, não é mérito meu. Se isso acontecer, é ação do Espírito Santo. Então você pode conversar, trocar ideias com pessoas a vida inteira e isso não vai fazer a menor diferença. Por quê? É a ação do Espírito Santo que vai tocar o coração dessa pessoa e eventualmente convencê-lo de qual caminho ele deve seguir. Outro ponto importante é o seguinte, nosso eventual adversário ou combatente não é o nosso amigo que está ali, não é a pessoa que a gente está dialogando. Satanás é o adversário, é literalmente o que o nome dele significa. Por isso, não basta apenas eu separar um tempo para estudar um livro, sei lá, de evolução, um livro de geologia, um livro de biologia, um livro de filosofia, um livro que fala de lógica, um livro que fala de retórica. Isso não basta. Eu preciso também lidar com as questões espirituais. Por isso, a Bíblia, essa aqui é a nossa arma principal. A gente precisa, ao mesmo tempo que a gente estuda o que a ciência ou autores nos dizem, a gente precisa estudar também esse livro importante, que é a Bíblia. Então, quando a gente vai lidar com essas questões, não é muito simples, gente. É por isso que a gente, como criacionista, eu vou ser muito sincera aqui para vocês, a gente como criacionista, a gente tem um trabalho dobrado, eu sempre falo isso nas minhas palestras. Não basta só a gente conhecer de evolução, de filosofia, não basta a gente conhecer de geologia, paleontologia, biologia molecular, matemática, física, química, a gente também precisa conhecer a Bíblia. E ao mesmo tempo que a gente estuda a parte ou a interpretação, de acordo com a cosmovisão criacionista, da evidência, a gente também precisa conhecer a posição evolucionista. Né? A gente precisa saber do que a gente está falando. Não adianta a gente ter desconhecimento dessas questões. Então, vê que não é muito fácil você chegar aí e falar com alguém, e antes que vocês me perguntem, eu já disse, na verdade, eu sou contra debate, não iria em nenhum debate que qualquer pessoa pudesse me convidar, porque eu não acho que esse é o melhor jeito. Agora, se você disser, Maura, vamos conversar sobre isso? Eu digo, vamos. Mas não que eu queira convencer você, mas eu vou orar para que Deus me use, para que o Espírito Santo te toque de alguma forma. Essa deve ser a nossa posição e a nossa postura como cristãos, entende? É uma coisa muito mais complexa. Bom, eu espero que você aí esteja se organizando para apreciar o Sábado da Criação. Se você na sua igreja não vai ter nada de especial, um sermão e não tem nenhuma atividade acontecendo, procure na internet os congressos, palestras, os eventos que vão ser divulgados. Se você não estiver sabendo de nada que está acontecendo, acesse o YouTube e maratone aí as temporadas do programa Origens. Dia 18 agora, começa uma nova temporada. Que interessante, vou falar do dilúvio da Arca de Noé. Inclusive eu fiz algumas participações. Então eu recomendo que você aprecie e tire esse dia para refletir, tire esse dia para meditar em como o nosso Deus Criador nos criou, nos planejou e cuida de cada detalhe da nossa vida. Até a próxima!